Sejam muito bem-vindos ao Guia de Cultivo Completo, parte 2. Cara, então se você não tá ligado, esse vídeo já tem uma parte um que a gente já falou sobre questões jurídicas, medicinais, listas de equipamentos que você precisa para cultivar. E hoje a gente vai ver sobre fertilizantes, substratos, tipos de cultivos. Então, galera, se prepara comigo que hoje a gente vai numa jornada muito doida. Então, vamos nessa! Chama! A galera respondeu muito bem ao Guia de Cultivo parte um, diversos elogios, a galera ficou feliz, falou, pô, Cadu, a gente quer muito ver a parte 2 e, cara, isso dá um gás aqui pra gente, né? Ver que vocês não só estão gostando do conteúdo, mas como estão indicando para amigos que estão começando também. Porque é assim, galera, a palavra do cultivo, ela vai espalhando aos sussurros, né? Mas quando a gente estiver num estágio em que tem muita gente cultivando, aí não tem como mais parar nosso movimento. E nosso movimento é completamente cercada por razão. Cara, a gente está na razão, a gente está na lógica, a gente tem ao nosso lado médicos, advogados, engenheiros. Os países que estão mais para frente já estão todos legalizando, Estados Unidos, Canadá, agora Alemanha, então é questão de tempo. Então, galera, sem mais delongas, já fiz aqui uma enrolação extra, né? Não deveria ter falado tanto, mas vamos lá para o Guia Completo de Cultivo, parte 2. Então, hoje, conforme eu falei, vamos fazer uma introdução ao cultivo, tipos de cultivo, substratos e fertilizantes. Então, bastante coisa, bastante coisa. Então, já pega aí seu caderninho de anotação para já ficar ligado. Então, galera, o que é cultivar na prática, né? Eu trouxe aqui esse vídeo para vocês verem. Cultiva isso aqui. Tem muita gente que não consegue pensar em como vai ser o dia a dia no cultivo. Tem muita gente que acha que é tipo, pô, vou comprar isso aqui, ligar na tomada, em 2 semanas tá pronto. Não, tá ligado? Cultivo é um hobby, cultivo é dia a dia, é trabalhoso, é meter a mão na terra, é misturar a terra com a mão, é sujar a casa de terra, é tá indo todo dia ver as plantas, todo dia checando os parâmetros. Tem que estar todo dia lá. É um processo assim de 4 a 6 meses para você ter suas primeiras flores, né? Então, é um processo demorado, é um hobby duradouro, né? E eu gosto sempre de falar sobre isso porque tem muita gente que não tá ligado. Mas, ao mesmo tempo que o cultivo tem todos esses pontos negativos, né? Que, é trabalhoso, é todo dia, é um hobby. Mas, cara, cultivar também é extremamente terapêutico, cara. Vocês não fazem ideia de quando você tá lá, mexendo nas plantas, cuidando delas. O tempo passa muito rápido quando você vê, já ficou 2, 3 horas lá e depois tá com um sentimento de paz, né? Mas, cara, é isso, cara. Quando você chega no final, quando você colhe, quando você pode experimentar suas próprias flores, no final tudo muda, né, cara? Explode sua mente. Eu lembro que a primeira vez que eu consegui produzir, cheguei no final e tava aquele resultado lá, cara, eu nem acreditava. Era tão cheiroso, bonito e era simplesmente muito bom. Era diferente de tudo que eu já havia visto. É realmente absurdo. Cultivar muda vidas. Então, vamos falar agora sobre os tipos de cultivos, né? Cara, existem diversos tipos de cultivo, existem diversos métodos para cultivar. Dentro de cada um desses tipos de cultivos tem dezenas de fórmulas de você cultivar. Então, cara, é realmente muito extenso, né? Você pode ter plantas, cultivar plantas de diversas maneiras. Você pode cultivar elas com fertilizantes em substratos inertes e semi-inertes. Essa aqui é uma das maneiras mais populares. Um cultivo hidropônico, que as raízes ficam submersas na água. Um cultivo em supersolo, é um solo orgânico que já vem tudo de nutrição que você precisa. Ou um cultivo direto em solo vivo. O solo vivo, ele é um nível acima do supersolo, né? Ele é um solo grandão, geralmente tem mais de 100 litros, e que você não mexe mais nele, né? Tipo, cultivou, colheu as plantas, as raízes ficam lá, você faz novos inputs, você recarrega aquele solo de nutrientes e manda bala ali naquele mesmo solo de novo. A maioria desses outros aqui não reutiliza. O cultivo direto, ele tem essa forma de reutilizar. Vamos ver sobre eles agora mais avançados, né? Cultivo com fertilizantes em substratos inertes e semi-inertes. Geralmente, esses aqui, eles usam quais materiais? Perlita, vermiculita, lã de rocha, argila expandida, alguns casos humus de minhoca, como por exemplo o Flower Mind, ele é um fertilizante orgânico, mas
o substrato que ele utiliza é semi-inerte. É basicamente turf e perlita com humus, né? Aí o humus traz também muita nutrição. Se não me engano, o BioBis também é assim. Eles têm um solo que eles chamam de light mix, que é o perfeito para você usar esse tipo de fertilizante engarrafado. Mas também existem os que não são orgânicos, os fertilizantes inorgânicos, que são de materiais minerais, como por exemplo a antiga GH, Terra Aqua, que atualmente é Terra Aqua, né? Que você faz num substrato inerte, mas que não é orgânico. Esse aqui, ele é orgânico, esse pozinho aqui não é orgânico, mas o líquido é orgânico num substrato semi-inerte. Quais são as vantagens desse tipo de cultivo, né? Você tem controle total da nutrição, então de quais parâmetros você está dando. Isso é bom para quem já tem mais experiência, né? Mas para um iniciante que não sabe muito bem em como usar isso a seu favor, não é uma grande vantagem. A segunda vantagem é um rápido desenvolvimento radicular. Isso está muito ligado ao fato de ser um substrato inerte, né? E que os nutrientes eles já estão todos nas composições químicas que as plantas conseguem absorver com muita facilidade. Eles já estão biodisponíveis, né? Então, ele tem um desenvolvimento radicular mais rápido e a maioria deles tem uma melhor oxigenação nas raízes, né? Muitos deles por usarem fibra de coco, perlita, oxigena muito bem as raízes. Sobre a nutrição e a rega, é necessário que haja um monitoramento constante de EC, que é condutividade elétrica. A gente vai falar desse termo mais específico nas aulas futuras, né? Quando a gente estiver falando de EC, estiver falando de pH. Você também precisa de um sistema de irrigação eficaz. Isso não é tão necessário. Você pode misturar os fertilizantes numa garrafa PET e regar. Mas uma grande vantagem desse tipo de cultivo é você fazer uma rega automática, né? Eu vou falar mais disso mais pra frente. Calma. Características de cada um. Agora, o cultivo hidropônico, né, cara? O cultivo hidropônico, você geralmente vê eles assim, em baldes pretos, porque a luz preta ela não permite que a luz passe. Se tivesse luz passando aqui para essa água, ia formar alga e também algumas bactérias, então não é legal. Então é sempre luz preta, as raízes ficam 100% submersas na água, essa água ela é totalmente controlada, né, e oxigenada para não faltar oxigênio ali. Então, basicamente, os fundamentos desse tipo de cultivo seria uma solução aquosa rica em nutrientes, o crescimento rápido, mas necessita de um controle ambiental muito forte, a gestão de nutrientes e de pH devem ser feitos ajustes regulares e um monitoramento constante também, porque qualquer coisa errada aqui, elas vão sentir muito rápido. E sobre gestão ambiental, né, controle ambiental e gestão da temperatura, temperaturas elevadas podem ser um ambiente para a formação de patógenos, né? E a gente está falando de patógenos do tipo fungo na raiz. Então, por exemplo, quem cultiva hidropônico, você vai ver essas pessoas com equipamentos mais complexos, ar-condicionado, controle de ambiente muito forte, porque eles não podem errar com temperaturas elevadas, senão pode dar fungo na raiz, né? Esse tipo de cultivo, para quem está começando, eu diria para nem pensar nele, porque ele é complexo. Geralmente ele é caro, né, para você começar, você precisa de vários equipamentos. Então, vamos começar com o básico. Mais para frente eu vou falar as minhas recomendações para quem está começando. O super solo, falando em recomendação para quem está começando, apareceu já o super solo. O que é o super solo, cara? Eu achei essa foto aqui na internet, eu achei perfeita e eu quis trazer. Basicamente, ele é uma mistura já riquíssima em nutrientes. De acordo com a definição, tudo que você precisa de macro e micronutrientes já está ali naquele super solo. Então, ali também tem alguns ingredientes orgânicos e alguns inorgânicos, como de minerais, sal de Epsom, que algumas receitas usam, o pó de rocha. O pó de rocha ele é inorgânico, mas alguns consideram ele como um biocomponente. Mas aí a gente tem que chamar alguém da biologia para falar. Mas enfim, benefícios deles. Os nutrientes já estão ali, são constantes. Ele imita um solo fértil já natural. Ele é fácil de usar, porque você não vai precisar fertilizar ele. Ele já está completamente fertilizado. O solo orgânico, cara, ele produz uma flor que muitos acreditam ser de melhor qualidade. Isso
ainda existem muitos boatos, muitas guerras, não tem estudos de fato que sejam tão bons e que comprovem. Pelo que eu sei, só teve um estudo que fez essa comparação de flor orgânica com flor no cultivo mineral, e a orgânica tinha mais terpenos, mas é só um estudo, não dá pra falar muito sobre isso, e depois de conhecer mais gente que cultivam muito bem no mineral, eu fico no meio do debate. Alguns contras, né? Ele pode ser caro para você começar, porque você tem que comprar diversos ingredientes diferentes. Esses ingredientes você geralmente compra uma vez e consegue produzir 200, 300 litros de solo, né? Então você tem que comprar eles, porque eles vendem de quilo em quilo, né? Então acaba que você compra, mas eles duram muito, né? Então para começar ele pode ser caro, ele precisa de um tempinho extra no início também, muito por conta da mistura dos ingredientes. Existe um processo chamado cozimento, né? Porque imagina, você mistura isso aqui, tudo isso. Ó, tem um substrato aqui que parece muito, ó, fibra de coco com micorriza, humus de minhoca. Aqui não tem perlita, né? Não tem perlita, mas enfim. Farinha de osso, farinha de sangue, guano de morcego, fosfato de rochas, sal de Epsom, azomite, ácidos úmicos. Galera, as receitas são bem complexas, bem grandes. Mas imagina que você colocou tudo isso, misturou seu solo, misturou, colocou água, ele tá ali preparando. Cara, é bizarro que você consegue colocar a mão depois de alguns dias e você sente um grande calor. O solo, dependendo dos ingredientes que você usa, ele esquenta muito. Esse é o processo que a galera conhece como cozimento, né? Por quê? Você misturou tudo isso e no humus, por exemplo, tem muitos micro-organismos vivos, micro-organismos ativos. Então, ele passa por essa fase de grande reprodução de micro-organismos naquele solo que está cheio de qualidade, cheio de nutrientes. Então, ele aquece e depois de um tempo ele começa a esfriar e ficar mais equilibrado. As reações já não ocorrem tanto mais. Então, geralmente, depois que ele esfria, você dá mais uns 7 diazinhos. Então, depois de 14 dias, mais ou menos, você já finaliza o processo de cozimento. Mas é isso, misturou, depois disso, só colocar as plantas. É um tipo de cultivo muito bom e bem fácil, né, para quem está começando, na minha opinião. E, por fim, tem o cultivo direto em solo vivo, que a gente falou lá no início. Eu até trouxe aqui um mentor meu, que é o Matin Cheruso. Quem não conhece, esse é um dos mestres, né, do cultivo direto em solo vivo aqui no Brasil. Ele foi um dos primeiros a levantar a bandeira e começar a mostrar uns vasos gigantes, assim. Essas plantas não são dele, inclusive, não são. Ele tem todo um tutorial lá para quem se interessar para esse método, indico. Então, basicamente, o que seria isso? Grande parte da galera conhece esse tipo de cultivo como no-till, né? Que é como chamam na gringa. Alguns princípios. O solo, ele é intacto, ou seja, depois do cultivo você não remistura o solo, então, tipo, tem uma biodiversidade muito grande ali também, você coloca muitos micro-organismos e o solo fica ali meio que para sempre, então ele vai melhorando a longo prazo. Ele tem diversos benefícios, né, para sustentabilidade, como reduzir necessidade de fertilizantes externos, sobre ser um cultivo ecológico, né, você reaproveita muito das próprias plantas, tipo, essa planta aqui ela tá bem folhuda, né, imagina que se fosse no indoor, por exemplo, vou defoliar ela para ela florir. Essas folhas que você tirar, você vai colocar aqui em cima do vaso. Então, tipo, os nutrientes que foram gastos para formar aquelas folhas eventualmente voltam para o solo, então rola essa sustentabilidade, né? Como seria a manutenção desse tipo de cultivo? Basicamente, coberturas de solo, a cada ciclo você cobrir o solo com novos minerais, com novos insumos. Muitos dos que cultivam nesse meio fazem compostagem, né? Produzem o próprio humus, tem uma composteira com minhocas e colocam novas minhocas ali para irem retrabalhando o solo. Fazem esses inputs naturais, como o do KNF, que é o Korean Natural Farming, né? Eles trabalham com muitos fermentados naturais. E vamos lá. Basicamente, esse tipo de cultivo ele tem uma montagem muito trabalhosa, cara. Tipo, você montar 120 litros de solo, mexer, colocar uma grande quantidade de insumos. A receita é bem similar a uma receita de super solo. Você coloca muitos ingredientes, só que é uma grande quantidade de solo. Então, essa montagem é bem trabalhosa. Mas também é algo que você faz uma vez, porque você depois não mexe muito mais, né?
Então, ele tem fácil e também uma barata manutenção. Então, fica aí, quem quiser conhecer mais sobre esse tipo de cultivo, recomendo que sigam o Matinho Cheiroso, que é especialista nisso. Então, galera, já vimos quais aqui que a gente tem, né, os tipos de cultivo, então sobre quais iremos aprender, né? Eu me sinto mais confortável falando sobre os 2 tipos de cultivo que eu mais fiz, cara, que eu mais gostava de fazer e que eu tenho mais experiência, né? Porque, pô, a gente tem que ser humilde para saber o que a gente consegue ensinar. Então, por exemplo, eu não vou ensinar um hidropônico para ninguém, né? A gente tem os especialistas disso, do mesmo jeito do no-till. Não ensinaria para ninguém, que eu só fiz 2 ciclos no meu no-till, tive que desmontar, não tenho experiência, mas enfim, galera. Vamos aprender sobre supersolo e cultivo mineral na fibra de coco. Esse cultivo mineral na fibra de coco cairia nessa categoria aqui. Um cultivo com fertilizantes em substrato inerte. A fibra de coco é um substrato inerte e iremos utilizar fertilizantes, só que não serão esses, cara. Não serão esses já líquidos, já diluídos. O que acontece aqui, a gente tem até um vídeo sobre isso lá no canal. Esses fertilizantes já diluídos, acaba que você paga muito caro em algo que é 80%, 90% água. Então a gente vai utilizar fertilizantes sólidos e fazer nossas próprias diluições. E a gente vai economizar uma grana federal nisso. Porque imagina, para quem quer saber mais sobre isso, vai assistir o vídeo lá no canal, mas imagina que esses fertilizantes eles são importados. Então a gente está importando algo que é 80%, 90% água, sendo que muitos desses sais o Brasil produz. Então a gente importa uma água muito cara, paga imposto em cima dessa água, depois compra ela aqui nacionalmente e fica muito caro, sacou? Então a gente vai falar sobre fertilizantes sólidos. Então vamos falar sobre o supersolo. Quais seriam os prós dele? Vamos lá. Nutrientes autossuficientes, né? O supersolo, ele já contém todos aqueles nutrientes lá já no solo. E muitos deles são liberados gradualmente. Então, tipo, você não precisa fazer entrada de fertilizantes para nutrientes no supersolo. A gente precisa fazer outra coisa, que eu vou falar mais pra frente. O supersolo também ele tem um microbioma extremamente rico, cara. Que é um ambiente propício para micro-organismos benéficos, né? Ele tem muito humus, é um substrato bem aerado, com muito nutriente, com muitos componentes, né? Um outro pró dele é a sustentabilidade. Ele minimiza a necessidade de insumos externos, então, tipo, é um supersolo, a gente não precisa ficar colocando tantos insumos ali para ter um resultado legal, tipo, preciso colocar Flower Mind aqui no meu supersolo. Não, galera, não faz sentido. Preciso colocar, sei lá o que, Bud Candy no meu supersolo. Não precisa. Eu já vou falar o que você vai poder colocar para melhorar seu supersolo e não é fertilizante. E, além disso, ele tem um ótimo custo-benefício, né? Como eu falei. Você compra os insumos, mistura o próprio solo e a longo prazo é muito barato. No início você vai ter um grande gasto que vai ter que comprar diversos ingredientes, mas que duram muito e que produzem uma grande quantidade de solo. Então, como é a rotina de cultivo de alguém que faz no supersolo? Basicamente, você tem que fazer essa preparação já antecipada ali de 14 a 21 dias, só para deixar o solo cozinhando antes do uso. Isso ajuda a ativar os nutrientes, o solo vai passar por aquele estágio que ele aquece pra caraca. Então, você tem que fazer essa preparação antecipada. A manutenção dele, né, o cuidado assim no dia a dia, ela é reduzida. Basicamente, você não vai precisar fazer adição de nutrientes, porque o solo ele já é extremamente rico, mas você precisa e é recomendado que você adicione micro-organismos eficientes, como M1 e IMO seria micro-organismos nativos, né? Que na gringa eles chamam de indígenas. Então, a gente vai falar mais sobre eles aqui na frente. E basicamente, o monitoramento desse supersolo é acompanhar o pH. pH é importante você fazer uma vez ou outra, só para ter certeza de que está tudo certo. E a umidade desse solo. A umidade seria, assim, o mais importante. Por quê? O supersolo, qual é o grande benefício dele? Ser uma casa extremamente propícia para micro-organismos benéficos, né? E o que acontece com os micro-organismos quando eles secam? Ou eles ficam inativos, ou eles morrem, né? Então, o objetivo é tomar sempre muito cuidado com a umidade. Você não quer esse solo secando demais.
Então, vamos falar agora sobre os prós do cultivo mineral na fibra de coco. Então, prós, você tem controle total, cara. Você tem uma gestão super precisa dos nutrientes através da solução de irrigação, porque é um substrato inerte, que não tem nada, basicamente. Então, tudo que você der para a planta vai ser o que ela vai receber. Então, você consegue controlar certinho, cara. Isso, com o tempo, você vai notar a grande importância disso. Desenvolvimento radicular rápido, né? Como eu falei, as plantas, quando elas são cultivadas na fibra de coco, elas têm uma excelente aeração, uma ótima retenção de umidade também. Mas isso também é uma característica da fibra de coco. Porque a fibra de coco, mesmo quando ela tá 100% molhada, né? Já reteve o máximo de água que ela consegue reter, dentro da estrutura molecular dela, ela ainda tem air sockets, que são os buraquinhos de ar. Então, mesmo quando ela tá 100% overwater, ela ainda consegue guardar oxigênio. Então, basicamente, nesse tipo de cultivo, não tem overwater. Tanto que muitas pessoas levam em conta, né, levam em consideração como o cultivo mineral sendo quase que um cultivo hidropônico, né? O cultivo mineral na fibra de coco. É realmente absurdo a velocidade de crescimento que essas plantas têm. Além do que os nutrientes já estão naquele estágio que as plantas conseguem receber os nutrientes, tipo, instantaneamente, né? Então vamos lá. Flexibilidade agora também. Ele é adaptável a diversos sistemas diferentes de irrigação, né? Então você pode automatizar sua irrigação de diversas formas. Isso aqui, galera, a chave do sucesso tá aqui. E comparado a outras fertilizações, como aquelas líquidas que a gente falou, é a com melhor custo-benefício. Então, se você quer fazer no mineral, utilizando os fertilizantes sólidos, cara, tipo, tem um custo-benefício muito bom. Você gasta muito pouco. Eu acho que eu gasto de 300 a 400 reais, assim, a cada 6, 8 meses. Coisa assim, cara. Realmente tem um custo-benefício top. Como é a rotina do cultivo mineral na fibra de coco? Primeiro, você vai precisar fazer uma preparação do meio. Isso gasta, assim, 1 a 2 dias. Por quê? A fibra de coco, ela já vem meio que pronta, né? De acordo com o fabricante, com a embalagem, ela vem pronta para uso. Você não precisa lavar, não precisa tamponar. Mas, cara, a gente tá ligado, já tem alguns casos aí de cultivadores que falaram, pô, e que mostram, comprei a fibra de coco, veio com larvinhas, veio com inseto, veio com ovinho, sei lá o que. E, cara, é micro. Então, se você não tá vendo ali com muita atenção, pode ter coisa que você nem tá ligado. Então, o que eu recomendo? Cara, fazer uma lavagem. Essa lavagem é, tipo, colocar vários litros de água fervente, né? Numa caixa térmica e tapar. Isso, pô, vai aquecer bastante, cara. Acima de 35, 40 graus. Já morre basicamente tudo. Então isso é muito bom para você purificar também a fibra de coco de patógenos, né? De fungos, esporos de fungos, esse tipo de coisa, cara. É melhor lavar e tirar tudo. Então eu já coloco na caixa organizadora, já jogo diversos litros de água fervente e depois faço o tamponamento. Tamponar seria basicamente você ajustar o pH e também ajustar os cátions, né? Você vai estar adicionando bastante cálcio e bastante magnésio. E se você não fizer isso, é muito provável que você tenha problemas de falta de cálcio e de magnésio. Seria basicamente isso. Então, tanto que um dos problemas mais comuns dos cultivadores, né, no mineral é tipo, pô, tô com problema de cálcio e magnésio, tá faltando cálcio e magnésio. Por quê? Porque a fibra de coco, ela tem cátions e ânions ali que sugam esse cálcio e esse magnésio e eles ficam presos na fibra de coco, ao invés das raízes conseguirem absorver. Então, se você faz o tamponamento, isso não vai acontecer. A fibra de coco também, esse cultivo mineral na fibra de coco, é uma fertirrigação de alta frequência. Então, galera, você precisa regar muito. Senão, vai ficar um nível de sais extremamente acumulado aqui no seu solo. Então, você precisa, no mínimo, 2 vezes ao dia estar regando. E essa rega tem que ser sempre com a fertilização, com pH e ppm ajustados. E por fim, você precisa de um monitoramento contínuo. Então, checar o pH constantemente, checar o EC constantemente, para manter esse equilíbrio nutricional ideal. Então, galera, diferenças-chave, né?
Aqui a gente tem dois cultivos muito tops, cada um tem seus prós e tem seus contras, e basicamente eles são rotinas diferentes, né? Tipos de cultivo diferentes servem para diferentes tipos de pessoa. Então vamos ler aqui as diferenças chaves e depois eu vou falar mais um pouquinho do que eu recomendo para cada tipo de pessoa, né? Então vamos lá. Intensidade de trabalho. O super solo requer muito menos manutenção diária, muito menos cuidados. Controle nutricional. O cultivo na fibra de coco permite ajustes imediatos na nutrição e resolução de problemas. Isso é um problema que o cultivo orgânico tem, porque é o seguinte: vamos imaginar que você não fez uma receita de super solo muito bom e você teve algum problema, tipo, pô, tá faltando alguma coisa aqui no meu solo. Você vai colocar um input orgânico, alguma farinha, algum moído, alguma coisa assim no topo do seu solo, vai colocar água. Mas, cara, para aquilo ser absorvido pelo seu solo, vão demorar 20, 30 dias. Então, é difícil você resolver problemas no cultivo orgânico, por isso que o preparo do solo e a receita do solo são muito importantes. Porque depois que dá problema, é difícil de resolver. No mineral, caraca, tive um excesso de nutriente. Você começa a ver as pontinhas queimadas, já, pô, tá regando muitos nutrientes. Você diminui a entrada de nutrientes. Em alguns dias você já resolve o problema, é muito rápido. Então, tem essa vantagem aí do mineral. Preparação e planejamento. O super solo ele necessita de um preparo prévio mais demorado, né? Que é mais ou menos 20 dias aí para o solo cozir. E a fibra de coco exige um monitoramento contínuo. Então, tipo, você precisa todo dia estar vendo seus parâmetros. Crescimento acelerado, né? O cultivo mineral tem um crescimento mais veloz, principalmente no início, né, do estágio de muda e de vega, né, cara? Mas é assim mesmo, é assim mesmo. E por fim, custo-benefício, o super solo é mais barato a longo prazo também. Mais barato, mais ecológico, sustentável. O super solo é ótimo se você for seguir esse caminho. Cara, se você me falar o seguinte, pô, Cadu, tô apaixonado pelo universo do cultivo, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de controlar tudo que eu dou pra planta, pô, tenho tempo para investir nisso. Pô, o cultivo mineral na fibra de coco diria que combinaria contigo, né? Pra galera que gosta de, caraca, tem muito tempo para entregar ali, que gosta de cuidar de todos os parâmetros, gosta de, pô, ser um cientista ali na parada, o cultivo mineral é muito top. O super solo, cara, ele é muito, muito top também. Não tem como, não tem como. São as duas melhores opções. Mas, tipo, se você tem um pouco menos de tempo, não tem tanta grana para começar, o super solo também, comparado ao mineral, ele é um pouco mais barato. Você não vai precisar regar tantas vezes no dia, uma vez a cada 2, 3 dias. Então, tipo, é muito menos trabalhoso. O resultado, pô, fica lindo, fica perfeito também. Então, galera, vai muito do tipo de rotina que você tá disposto a ter. O cultivo influencia muito na sua rotina. Então vamos lá, falar agora de substratos rapidinho, galera, já tô acabando, juro. Eu sei que tá bem intensa essa aula, mas eu quero muito apresentar esses dois tipos de cultivos e você vai sair daqui já sabendo muita coisa. Então, basicamente, de substratos. Para cultivo mineral na fibra de coco, você vai precisar de só 2 substratos. Perlita, que eu indico da Favorita, e fibra de coco da Cocostack ou da Ama Fibra. São as melhores marcas. Para o super solo, o substrato é a base, né? Eu gosto sempre de indicar a receita do Matin, que foi uma que eu já usei por um tempo e eu gostei, tive resultados ótimos. E, pô, centenas de outros cultivadores também usam essa receita com bons resultados. Então, galera, não tem por que inovar numa receita, criar um novo equilíbrio aqui. Basta usar uma receita que já é comprovada. Se você tem alguma outra aí que já viu dezenas de resultados bons também, pode seguir ela tranquilo. Existem milhares de receitas. Milhares. É tipo absurdo. Mas eu gosto de indicar essa aqui. Seria basicamente o que você vai precisar comprar em termos de substrato. Então vamos lá. A base é quase sempre 1/3 de humus de minhoca, 1/3 de perlita. Não é vermiculita. Não troca por vermiculita, que não é a mesma coisa. 1/3 de turfa de espágnum. E para cada 30 litros dessa receita base, que no caso seria, imagina, 10 litros de humus, 10 litros de perlita, 10 litros de turfa de espágnum, você tem 30 litros dessa receita base,
E aí você adiciona 100 ml de farinha de alga, 100 ml de farinha de crustáceo, 250 ml de calcário de conchas, 250 ml de gesso agrícola, 250 ml de torta de nim, 800 ml de biochar, 800 ml de bocashi e 1000 ml de pó de rocha. É coisa pra caraca, mas é por isso que depois você não precisa fazer fertilização, galera. Por isso. Porque você coloca já tudo aqui. Então, vamos falar sobre os fertilizantes agora. O que você vai precisar de fertilizantes para o cultivo mineral? Vamos lá. Lembrando que é inerte com fertilizantes sólidos. Galera, o que você vai precisar depende muito da sua receita. Eu vou indicar essa receita que um parceiro meu fez, Do It Yourself Salts. Ele tem um Instagram muito sensacional. Se vocês não estão ligados, sigam eles lá. Eu sei que ele é um cultivador extremamente experiente e o trampo dele é um dos mais absurdos que eu já vi. Eu acredito muito no trabalho e na experiência que ele já tem, que ele já cultiva há décadas. Então, eu recomendo as receitas desse mano. Beleza. Para Vega, o que ele indica? Segue uma formulação base de Vega bem equilibrada para a maioria das genéticas, com um bom ratio NPK e cálcio-magnésio. Então vamos lá, você vai precisar de nitrato de cálcio, Calnit, eu indico da marca Haifa Calprime, sulfato de potássio, fosfato monopotássico, MKP, sulfato de magnésio, Epsom, micronutrientes, Higrantec Micromix. E aqui são as quantidades de gramas por litro que você vai precisar colocar nas suas soluções, né, da Vega. Para flora, uma formulação para flora que reduz o excesso de nitrogênio na flora e aumenta potássio e enxofre para promover maior enchimento das flores e mais óleos essenciais, canabinoides e terpenos. Então vemos aqui cloreto de cálcio, nitrato de cálcio, sulfato de potássio, fosfato monopotássico, sulfato de magnésio e micronutriente Higrantec Micromix. Pode ver que é basicamente a mesma coisa, só que tem uma adição ou outra aqui na flora e a concentração de gramas por litro é diferente, né? Para ter um NPK diferente. Olha um NPK aqui com bem mais nitrogênio e aqui com menos nitrogênio e mais potássio. Então, galera, eu recomendo essas receitas. A gente vai falar mais do manejo sobre cada uma delas quando a gente estiver falando do cultivo em si. Mas, basicamente, você vai precisar de nitrato de cálcio, sulfato de potássio, fosfato monopotássico, sulfato de magnésio, micronutrientes Higrantec, cloreto de cálcio e carbonato de potássio. O carbonato de potássio é para fazer um pH up. Eu vou falar mais disso para frente também. Super solo, cara. Super solo, a gente falou. Ah, Cadu, você falou que eu não ia precisar de fertilizantes no super solo porque você está me indicando essas coisas. De fato, galera, você não precisa de fertilizantes, mas sim você precisa de micro-organismos para trabalhar no seu solo, cara. E isso vai melhorar muito o seu cultivo. Micro-organismos ativos, eficientes, fazem muita diferença no cultivo. E é um negócio que você aplica 1, 2 vezes durante o ciclo todo e é isso. Os micro-organismos, depois de inoculados, você não precisa ficar fertilizando. Então é assim, tipo, uma semana aplicou o M1, dá um tempo, depois aplica o mais, e dá um tempo, depois aplica o IMO, dá um tempo, depois aplica o Biosymphony, e aí acabou. Você não precisa reaplicá-los. Então, beleza. O que eu indico aqui para o super solo? Eu separei 5 produtos, não necessariamente você precisa dos 5, mas eu indiquei 5 que eu acho muito top, que seria M1, micro-organismos eficientes. Cara, isso aqui tem que ter. Micro-organismos eficazes. Pô, falei errado todo esse tempo. Micro-organismos eficazes. Isso aqui é top, cara. Tem que ter. Ó, IMO, não coloquei foto, mas seriam micro-organismos indígenas, também muito bom. Biosymphony, substâncias orgânicas vivas, bactérias e fungos benéficos do PSB, Phosphate Solubilizing Bacterium. Então, ó, bactéria uma bactéria que basicamente solubiliza fosfatos, né? Então, tá vendo quão é importante você ter esse tipo de micro-organismos vivos, porque eles vão tornar os nutrientes que a gente colocou na nossa receita biodisponíveis.
Os micro-organismos antioxidantes sintrópicos, cara. Esse aqui é do probiótico Três Marias, chamam de mais, que é uma comunidade microbiana compostas principalmente por bactérias acidoláticas, fungos fermentadores e bactérias fotossintetizantes, cara. Então, pô, é uma mistura muito boa. E por fim, também indico o Ocean Mix, cara, pra quem não tá ligado nesse produto da Organo, cara, é um dos favoritos. E ele, o que ele traz, né? Aminoácidos e auxílio na produção de hormônios, cara. Então, muito bom. Então, galera, falamos bastante de nutrição, tipos de cultivo, os dois que a gente vai estar aprendendo aqui nesse guia de cultivo. Eu vou estar sempre falando de um, falando de outro, comparando com um, comparando com o outro. Para você, eu acho que é até uma forma mais holística, né, de você estar aprendendo, porque você, pô, Cadu, já decidi no vídeo 2 que eu vou seguir o cultivo super solo. Mas, cara, vamos aprendendo no mineral, porque o que eu aprendi? Eu cultivei alguns anos no orgânico. Alguns anos intensos, estudando. Todo dia, toda semana eu tava estudando. No orgânico, super solo. Migrei pro no-till, aprendi pra caraca. Depois migrei pro mineral e tô aprendendo até hoje. E eu tenho certeza, cara, se eu voltar pro orgânico, ou quando, né? Quando eu voltar pro orgânico, eu vou ter muito conhecimento a mais para aplicar. Eu sinto que você aprender de um tipo de cultivo te leva em outro nível no outro tipo também. Então, vamos sempre tentar aprender, que aprender também nunca é demais, né? Então, vamos lá. Cenas dos próximos capítulos. Tudo sobre sementes. Tudo que você quer saber sobre sementes e precisa saber, eu vou colocar aqui. Agora que a gente já viu fertilizantes, substratos, a gente vai finalizar o planejamento do cultivo de acordo com o tamanho de cultivo que você tem. E por fim, vamos fazer o cálculo de custos de um cultivo. Muita gente quer saber isso também. Então, cara, vamos fazer uma planilha gigante. Eu vou mostrar diversos dados para vocês de quanto é que custa, quanto é que sai o primeiro cultivo, dependendo de cada um dos métodos que você decidir começar. E vamos que vamos, né, galera? Vamos que vamos. Então, quero saber aí de vocês também. Esse vídeo aqui merece uma parte 3, cara. Você acha que o guia merece uma parte 3? Você tá gostando desse guia? Não tá te ajudando tanto assim? Aonde você acha que pode melhorar? Fala aí embaixo que a gente responde geral e, pô, já pega o feedback pra fazer a parte 4, tá? Parte 3, quer dizer. E a parte 4 que vai ter também, vai ter que ter também. É muita coisa, muita coisa. Mas é isso, galera. Se você tá gostando, deixa o like, comenta aí. Manda pros amigos que, pô, é isso que faz o nosso canal continuar vivo, né? Continuar sendo mantido, porque se ninguém comenta, ninguém dá like, ninguém se inscreve, galera, a gente não consegue ver as respostas positivas de vocês, fica complicado, tá ligado? Ainda mais pro nosso canal que tá começando, pequenininho, 4.000 inscritos, né? A gente tá ligado. Mas é isso, é difícil, conto com a ajuda de vocês para mandar pros amiguinhos. Então é isso, galera. Abraço do Cadu e bom cultivo pra geral. Valeu!